Os amigos, têm projetos, carros que o pessoal torce até o bagaço, né? Carros que foram sofrendo plásticas até não dá mais. Eu vou trazer para vocês esses exemplos e ó, tem bastante coisa. Olá amigos do canal PL, que bom que você está aqui, seja bem-vindo. Esse canal traz literatura automotiva, nostalgia e também temos uma promoção de final de ano incrível que, se você não está participando ainda, é muito fácil participar, né? Nosso Fusca Série Prata no 1980, nós vamos sortear esse carro a um inscrito do canal agora no final do ano. Basta você acessar o link que está na descrição para acessar o site e adquirir os seus números a partir de 69 centavos no pacote promocional. Tá imperdível, corre lá, não fique de fora. Olha, existem vários exemplos mundo afora de carros que foram sendo requentados com o passar dos anos. Não vou nem me aprofundar sobre o Lada Laika, que foi produzido por décadas a fio pela russa Lada e basicamente do mesmo jeito, sem nenhuma alteração. É sobre esse tipo de carro que nós vamos falar hoje. Não carros como, por exemplo, o Toyota Corolla. O Corolla, para quem não sabe, foi lançado em 1966 pela Toyota. Aqui no Brasil passou a ser produzido nacionalmente só a partir de 1998, mas ele já existia, porém foi recebendo gerações diferentes com o passar do tempo. Então, apesar de o nome hoje ser o mesmo, são várias gerações que foram sendo fabricadas. Então não foi basicamente o mesmo carro, a mesma estrutura que foi produzida por tanto tempo. Então ele sai do nosso foco hoje. Hoje nós vamos falar sobre aqueles carros que ficaram anos e anos sendo produzidos basicamente com a mesma carroceria, a mesma carcaça, a mesma estrutura, sem grandes modificações. E temos um exemplo muito clássico de um país vizinho, né? Aqui a Argentina, que é o Ford Falcon. Foi lançado por lá em 1961, ainda importado dos Estados Unidos, e depois ganhou fabricação nacional. Ele sofreu restilizações em 1963, 66, 71, 73, 78, 82 e ficou mais ou menos assim até sair de linha em 1991. Até existiram estudos para sua restilização, mas não foram adiante. Mas até o estudo você nota que era baseado na carroceria antiga, né? Foram 30 anos basicamente com a mesma carroceria. Aqui no Brasil temos alguns exemplos similares, como o Chevrolet Opala. Lançado por aqui em novembro de 1968, unia o design do Opel Rekord europeu com a mecânica GM norte-americana. Daí inclusive vem o nome Opala, a junção de Opel com Opala. O Opala ganhou a versão Coupé em 1972 e a perua Caravan em 1975. Toda a linha sofreu uma grande restilização em 1980, um retoque em 1985, outro em 88 e o último em 1991, até sair de linha em abril de 92. Era a mesma carroceria de 24 anos atrás. Mas vamos dar os devidos créditos, né? As restilizações feitas no Opala aqui pela GM brasileira foram bem mais felizes do que as restilizações do Ford Falcon argentino, você também não acha? Outro exemplo da própria Chevrolet, né, é a Veraneio, lançada em 1964 para substituir os antigos modelos da linha Brasil. Ela era inspirada na Suburban americana, que inclusive é um dos carros há mais tempo em produção no mundo também. A Suburban foi lançada em 1936 e está aí até hoje, mas só nome, né, porque já se passaram várias gerações. Mas voltando à nossa velhinha, eu lembro aos senhores que esse carro ficou em produção de 1964 até 1988, basicamente com a mesma carroceria. Teve uma mudança de farol em 72, foi sofrendo uma alteração ou outra na grade, mas se pegarmos um exemplar de 1988, notamos que basicamente é o mesmo carro. A nova geração da Veraneio chegou em 1989, dessa vez baseada na D20, e ficou em produção até 1994. Vamos falar agora dele, Volkswagen Santana. Foi o primeiro carro de luxo a ser lançado efetivamente pela Volkswagen do Brasil em 1984. Lá, nos anos 80, era um carro de alto luxo e elegância e era uma opção aos empresários que não queriam gastar tanto combustível com o Opala Diplomata, já que o Ford Landau, que também era uma opção dos executivos, havia deixado de ser produzido em 1983. O Santana brasileiro era uma derivação do Passat B2 europeu e, quando foi
feito o seu lançamento aqui, ele estava perfeitamente alinhado com o que havia de melhor lá fora. Porém, ele foi envelhecendo, foi sofrendo uma alteração aqui e ali, ganhou novos para-choques, mas em 1991, então chegou uma nova geração, dessa vez feita no Brasil. Eles pegaram o carro e fizeram algumas remodelações, mas ainda era o mesmo carro, ainda era a mesma base. E assim ele ficou até 1999, mas durante os anos 90, o Santana foi envelhecendo mal. Ele não acompanhou a evolução dos seus concorrentes, que evoluíram mais do que ele. A reestilização de 99 não foi o suficiente para deixá-lo alinhado com a concorrência, como Vectra B, Honda Civic e o próprio Corolla, que eu já citei aqui. Com um carro defasado e desatualizado em linha, a Volkswagen preferiu deixá-lo assim mesmo, sem grandes novidades, e vendê-lo para frotistas e órgãos governamentais, até tirá-lo definitivamente de linha em 2006. A Volkswagen ficou meio órfã de sedã no começo dos anos 2000. É bem verdade que um ano depois do lançamento do novo Santana em 99, ela trouxe o sedã do Golf importado do México, que era o Bora, mas que também nunca fez o grande sucesso por aqui. Esses sedãs que a Volkswagen importou nesse período não deram muito certo, né? O Polo Classic vinha da Argentina e depois o Bora também não fez. Se o Golf fez muito sucesso por aqui, o Bora ficou no esquecimento, mas o Bora não tá no nosso foco hoje, né? E o Santana, enfim, continuou ali sendo vendido para viaturas, taxistas e esse tipo de público. Quem queria um sedã mais refinado realmente não comprava mais esse carro. Ele saiu de cena em 2006, como eu disse, 22 anos após o seu lançamento no Brasil, mas de longe, sem o prestígio e o glamour que havia lá no seu lançamento. Saiu de cena pela porta dos fundos, eu diria. É realmente uma pena. Agora vamos falar de Fiat Uno, um grande exemplo de como um carro pode continuar vendendo bem, mesmo sem grandes modificações. Isso é realmente, se o carro continuar vendendo bem, sem grandes novidades, eu só posso crer que o carro tem boas qualidades. Então realmente, esses carros aqui que nós estamos trazendo, não é um demérito isso, né? Até porque todos eles, se ficaram tanto tempo em produção, é porque realmente o produto era bom. E acredito que seja esse realmente o caso do Fiat Uno. O último Uno Mille fabricado na carroceria quadrada era basicamente o mesmo de 1984, 29 anos de diferença. O Uno de fato mudou pouco, ganhou a versão Mille em 1990 e se tornou o primeiro popular 1.0 do país. A primeira reestilização frontal chegou em 1991 e pouca gente sabe, mas essa frente aí de 91, que as pessoas aqui no Brasil conhecem como frente baixa, foi uma adaptação feita pela Fiat brasileira para deixar o Uno parecido com a nova geração que tinha sido lançada na Itália em 1989, né? Que nunca chegou ao Brasil. Essa segunda geração do Uno lembra um pouco um Fiat tipo. E a Fiat então manteve a mesma carroceria do G1, do primeiro Uno, mas afunilou a frente dele de modo a ficar parecido com o novo Uno que havia na Europa. A ideia deles era até tirar realmente o Uno de linha após o lançamento do Palio em 96, mas ele continuou vendendo bem, o que então fez a Fiat a manter ele em produção. Então ele continuou vendendo junto com o Palio mesmo. Ganhou uma nova grade em 2000, era o Uno Mille Smart, motor Fire chegou na linha 2002 e durante o ano de 2004, a mais profunda reestilização de sua história, onde ganhou novas lanternas traseiras, novo quadro de instrumentos e nova dianteira, que foi até criticada pela estranha grade que não combinava com o restante do conjunto e foi prontamente trocada no ano seguinte. A partir daí, ele foi sofrendo apenas retoques. Ganhou a versão Way, pintura nos para-choques e um detalhe aqui e outro ali, mas todos na mesma base, lá de 1984. Saiu de linha em 2013 em razão da lei do airbag ABS de 2014. A mesma lei que tirou a Kombi de linha, né? O Uno em si foi lançado aquele novo Uno em 2010, se eu não me engano, mas era realmente só o nome, aí já era um carro novo, e se eu não me engano usava a mesma plataforma do Palio já. Nós estamos falando do Uno quadrado, o Uno raiz, que apesar de ser chamado só de Mille a partir do lançamento do Palio, até hoje o pessoal chama de Uno mesmo. E eu acredito que se essa lei não tivesse sido aplicada, com certeza carros como o Fiat Uno e a própria Kombi estariam
estariam em produção até hoje. Aliás, a Kombi é outra, né, que ficou em produção por anos a fio sem grandes novidades. Se o pessoal mantinha um carro de passeio em linha por muito tempo sem mudar muito, imagina só um carro de trabalho, que era destinado ao trabalho. Aí que eles realmente relaxaram mesmo nessa questão de inovação. A primeira geração da Kombi foi vendida no Brasil até 1975. Para 1976 eles lançaram uma nova Kombi, que não era a mesma da Europa, que já havia sido lançada em 67. A Kombi nossa, conhecida como Clipper, é uma mistura de... basicamente uma Kombi corujinha, mas com a frente e a traseira da Kombi Clipper estrangeira. É uma mistura porque a estrangeira tinha porta de correr e janelas inteiriças. A nossa não, continuou com as janelas pequenas, o que torna a Kombi nossa, produzida de 76 até 97, basicamente uma exclusividade brasileira. Para a linha 1998, finalmente então chegava o teto alto, porta de correr e as janelas inteiriças, itens que já haviam na Kombi alemã desde 1967. Senhores, 30 anos de atraso, pessoal. É mole ou que é mais? O motor Flex 1.4 chegou só em 2006, aposentando o então velho motor Boxer, que só na Kombi foi oferecido com injeção eletrônica nos anos 2000, né? Bem que eles poderiam ter oferecido a injeção já no Itamar também, mas não. O único refrigerado a ar nacional a sair com injeção eletrônica foi de fato a Kombi nos anos 2000, até então ter o motor trocado pelo motor 1.4 Flex. Mas então a Kombi e o Uno são anciões aí do mercado nacional. Lançada em 1997, a Fiat Palio Weekend, como o nome já diz, era a perua do Palio. O modelo conseguiu conquistar uma grande fatia do mercado e incomodou a líder da categoria, Paraty, façanha que suas antecessoras Fiat Panorama e Elba nunca tinham conseguido. Sua primeira restilização aconteceu em 2001, a segunda em 2004 e a terceira em 2008. É justamente essa última que costumamos a ver sendo usadas como viatura da Polícia Militar. Em 2015 perdeu o Palio no nome, passando a se chamar só Fiat Weekend. Sem sucessor, ficou em produção até 2020 nas versões Trekking 1.4, que fazia sucesso entre os taxistas e frotistas, e a Adventure 1.8, que, como eu já disse, fazia sucesso na frota policial. Olha, agora eu vou falar um exemplo aqui interessante de na verdade não é um carro ou um modelo em si que foi sendo esticado, mas sim uma plataforma, uma base. Eu tô falando da plataforma do Corcel 2, que olha, foi usada e abusada pela Ford. A Ford realmente espremeu o suco do milho verde dessa plataforma do Corcel, que na verdade nem era dela. Ela, quando comprou a Willys em 1967, herdou o Projeto M. O que era o Projeto M? O Projeto M era o projeto do que se tornou o Corcel. Era um carro que substituiria o antigo Renault Gordini, que era fabricado pela Willys. A Willys fabricava carros da Renault sob licença da marca. E a Ford comprou e, como gostou do projeto, falou, vamos dar continuidade nisso aqui, e aí surgiu o Corcel. Pois bem, no final de 1977, a Ford lançava o Corcel 2. Era um carro totalmente diferente, maior, uma carroceria diferente, só na versão de duas portas, mas a base era a mesma do Corcel e mecanicamente também era basicamente o mesmo carro, com exceção de que o motor Renault era 1.3, passou para 1.4, depois virou 1.6, mas era a mesma concepção, né? Então o motor o Corcel seguiu basicamente com a mesma plataforma de 10 anos antes, e depois, já nos anos 80, a Ford resolveu recriar a versão de 4 portas do Corcel, mas com uma proposta diferente. O que era a proposta? Era rechear esse carro de equipamentos do que havia de melhor e possível na época e posicioná-lo acima, né, uma categoria de luxo. E aí então nasceu o Ford Del Rey, que possui o mesmo entre-eixos, a mesma base mecânica de um Corcel 4 portas dos anos 60 e 70. Inclusive até o motor no início era um motor Renault, o Sierra, depois virou para CHT. É um motor que levava o carro mais ou menos até o final dos anos 80, quando a Ford colocou o motor AP da Volkswagen depois da fusão da Auto Latina. A conclusão é que eles usaram a plataforma do Corcel de 1967 até 1997. Peraí,
o Corcel, o Del Rey, o Corcel 2 saiu de linha em 86. Belina e Del Rey saíram em 91, mas a Ford Pampa permaneceu até 1997. É bem verdade que ela tinha uma suspensão traseira por feixe de mola, uma suspensão muito boa para picape inclusive, mas ainda era aquele DNA presente lá da Willys sendo vendido. Aí a Pampa foi substituída pela Courier, que era a picape do Fiesta, né? Então realmente nós vemos aqui um exemplo também de uma plataforma que foi largamente usada pela Ford do Brasil. Basicamente 30 anos aí ficou em uso aquela velha furação de 3 furos, né? E é isso, eu nem citei o Fusca aqui, porque Fusca o pessoal já sabe, já é um exemplo manjado, né? E por falar em Fusca, vocês também já sabem do nosso sorteio que vai rolar agora no final do ano. Daqui um mês mais ou menos, daqui um mês, uns 15 dias, já estaremos com o sorteio rolando. Não temos ainda a data certa, mas provavelmente vai ser ali próximo do Natal que nós iremos realizar o sorteio do nosso Fusca série Prata ano 1980. Para você comprar o seu número, basta acessar o link que está na descrição deste vídeo. Eu aguardo vocês também no próximo vídeo aqui no canal PL. Se você não é inscrito, meu amigo, se inscreva no nosso canal, porque aqui todo dia é dia de nostalgia. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal. Obrigado.